Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero deixar claro uma coisa que é muito importante para compreender a Bíblia, para entender a Bíblia naturalmente, sem, sem precisar fazer cursos avançados, né? Que mais confunde a cabeça dos alunos do que tudo. E já como já é a última hora, já estamos chegando à última hora na Terra, então Deus tem pressa que as pessoas que tiverem interesse de ganhar a salvação têm que procurar buscar o conhecimento das coisas de Deus. E as coisas de Deus é simples, né? Jesus veio para simplificar as coisas, né? Ele veio para resumir todas as coisas, consumar todas as coisas. Você vê que em 3 anos que ele fez com seus discípulos, né? E em toda a humanidade ninguém tinha compreendido as coisas de Deus tanto quanto os discípulos aprenderam em 3 anos e durante suas vidas. Então, uma das coisas que eu mais sempre ensino, sempre falo, bato na tecla é uma técnica boa para aprender a palavra de Deus é aprender a memorizar. Memorização. É que eu tinha falado nos outros vídeos, né? Que os Estevão, Pedro, quando começou a falar de pregar e, né, dar o sermão de que Pedro ganhou mais de 5.000 almas lá, eles tinham o costume de trazer a cronologia bíblica, né? Mentalmente. A cronologia falando desde Abraão até chegar aos tempos atuais. Essa era a técnica dos israelitas na época de Jesus, do Evangelho. Só o necessário mesmo, mas sempre mentalizado. Eles tinham na cabeça a sequência da cronológica da Torá. E eu quero ir dos profetas também, né? Que era o mais importante mesmo. Então, para quem quer aprender a Bíblia, a memorização é uma das coisas mais interessantes. Que você pega, talvez a pessoa vê o mapa ali da geografia bíblica, acho que não tem validade nenhuma, mas tem sim. Tem validade desde quando a gente consegue mentalizar o mapa na cabeça da gente, na mente da gente, colocando cada tribo, né? Cada tribo de Israel nos seus lugares dentro do mapa de Israel, do Antigo e do Novo Testamento. Isso ajuda muito a compreender a palavra também. A parte norte, né? E o sul, o lado ocidental que é o Mediterrâneo, e o lado oriental que é o Rio Jordão. Isso ajuda muito a mentalizar, a compreender um pouco quando estiver estudando a Bíblia. Porque quando está estudando a Bíblia, você tendo a mentalidade da geografia bíblica já ajuda bastante você ter noção do que você está lendo a palavra. Entendeu? E eu quero nesses poucos minutos é, tentar expor aqui mentalmente todas as tribos de Israel, né? Os filhos de Jacó com Leia, os filhos de Jacó com Raquel e os filhos de Jacó com a Bila e com a Zilpa, né? E é muito importante saber quem era filho de quem, e apesar que todos eram tribo, todos os nomes dos filhos se formaram as tribos de Israel, tinha as mais importantes, que eram os filhos originais e os filhos das escravas, né? Que tiveram menos importância dentro do território de Israel, até em questão de território, de responsabilidade espiritual também dentro do território de Israel. Cada tribo seguiu o seu próprio destino, né? Então, começando com os filhos de Leia, que foi os 6 primeiros filhos, né? Começando pelo Ruben, e depois vem Levi, Simeão, Judá, Zebulon e, e Isacar, né? Então fica Ruben o primeiro, Levi o segundo, Simeão o terceiro, o Judá o quarto, Zebulon o quinto e Isacar o sexto. Esses eram os filhos de, de, de Leia, né? Aí vem o filho de Raquel, que seria o José e Benjamim. Depois vem os filhos da escrava da Bila, que seria Dan e Naphtali. E de Zilpa, o Gad e Azer. Esses são os 12 filhos, né?
Só que José não teve uma tribo com o nome dele. Aí foi dado o nome dos dois filhos dele, que seria Efraim e Manassés. No qual, quando Jacó foi dar a benção para eles, né? Colocou a mão sobre Efraim, que era o menor, e cruzou a mão e colocou a mão esquerda na cabeça de Manassés. Aí José tentou contrariar seu pai, mas seu pai falou, não, é assim que vai ser. E vimos que ali Deus estava dando o destino de Efraim e de Manassés diferente um do outro, né? E quem olha para Efraim na Bíblia, vê que a descendência de Efraim, depois do reinado de Salomão, começou a entrar para o lado da idolatria, né? E foi até o cativeiro, os descendentes de Efraim, sempre voltado para a idolatria. Muitas profecias eram direcionadas para Efraim como negativo, né? Como a tribo mais idólatra que teve. Depois de Dan, né? Dan foi a primeira tribo mais idólatra, foi a tribo de Dan. Era a menor tribo, mas foi muito idólatra também. E Efraim. Já Manassés, sempre teve alguns profetas, algumas pessoas descendentes de Manassés que serviu a Deus de uma maneira mais fiel. E hoje, para quem não sabe, os samaritanos tomam como seu patriarca principal Manassés, né? E se a gente for olhar as tribos de Israel, lá no Apocalipse, né, capítulo do 7, também 4, que fala dos 144 mil, depois fala das 12 tribos, né? Vamos ver que a tribo de Efraim não está, né? A tribo de Efraim foi colocado o nome de José, que a vara que estava na mão de Efraim, José, foi para a mão de Efraim, depois voltou no Apocalipse para a mão de José de novo. E vamos ver a tribo de Manassés também como uma das 12 tribos. Então, no lugar da tribo de, de Dan, que também não está, foi colocado Manassés. E no lugar de Efraim foi colocado José. Então, vemos que José voltou para a vara na mão dele de novo no Apocalipse, que tem seu nome lá entre 144 mil, 12 mil de cada tribo. Vemos que as tribos que está escolhida exatamente Efraim e Dan. Se for lá olhar lá nos nomes das tribos, das 12 tribos, 12 mil de cada uma, vemos que a tribo de Dan não está constada e nem a tribo de Efraim. Que a tribo de Efraim foi para a mão de José e Dan perdeu para Manassés. Então essa mentalidade é muito bom, é isso que a gente aprende muito na Bíblia, esse tipo de coisas que geralmente na teologia não ensina. Mentalizar os nomes das tribos e ver qual que foi as mais importantes. As tribos originais, quando Moisés ali no monte foi dar bênção e as maldição, né? Vemos que os filhos originais recebeu as bênçãos, né? E os filhos que não eram, que eram da escrava, mas os outros filhos que tinha como tribo negativa, né? Ficou do lado da maldição. Então vemos que não é Deus que predestina a ninguém. É as pessoas mesmo que tomam decisão para sua própria sorte, né? E aqueles que decidem ser fiel a Deus vai até fiel até o fim. E aqueles que não decidem ser fiel a Deus, geralmente tem punições e Deus despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mentalização de tudo na Bíblia tem que ser mentalizado dessa forma. Nunca ser lida, tem que ser colocada mentalmente para que não possa esquecer que na hora da leitura bíblica tudo isso vem na cabeça. Quando for estudar a Bíblia, você está mentalizando as tribos, mentalizando a geografia bíblica, é muito importante para poder aprender e guardar as coisas no coração, as coisas de Deus no coração. Amém?